Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Fala pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto e vocês estão observando aí um jeito diferente, uma coisa mais de podcast, mais atualizada, mas eu quero, claro, agradecer a Casa de Reis Filmes, que durante quase 4 anos, né, abraçou as nossas gravações com a sua nova tecnologia, né, e claro, não tenho como deixar de agradecer e pode ter certeza, serei eternamente grato. De casa nova, de projeto novo, quero dizer para vocês que o programa de hoje vai receber, né, uma pessoa muito especial. Estou falando de Isabelle Freitas, missionária e conferencista. Vamos falar da família, relação de pai e filho, vamos falar de vários assuntos que vêm realmente afetando a sociedade brasileira, digo mundial, porque está no ar o programa Neto Alto. A gente volta já. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje trazendo uma convidada de peso, uma pessoa que vem aqui falar com você, falar com a sua família, com seus amigos, falar com essa sociedade que anda tão armada para o próximo, onde o perdão tem sido uma coisa muito difícil, né? Muito difícil você falar, rapaz, me perdoe, me desculpe. E o programa Neto Alto precisava trazer, né, essa profissional que vem para cá para um grande evento que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Esse evento já é amanhã, no sábado. Eu estou falando de Isabelle Freitas. Primeiro, Isabelle, eu quero parabenizar a sua vinda. Pessoal, ela é missionária e conferencista, tá bom? E nos processos de libertação e cura interior. Então vai ser um bate-papo muito bacana. Você, meu amigo, minha amiga, né, vai acompanhar 1 hora de programa aqui na TV Farol, juntamente com o YouTube, uma rede, né, de informação para que você possa ficar muito mais amadurecido. Eu quero, mais uma vez, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, já agradecer a sua vinda e já perguntando quem é Isabelle Freitas. Seja bem-vinda. Boa tarde, Neto. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui nesse programa com você, para a gente bater esse papo especial, para você que está nos assistindo também pelo YouTube, pela TV Farol. E eu acho que essa tarde vai ser muito gostosa, ou à noite, você que está nos assistindo, ou amanhã também, você que vai ver a reprise. E você fez uma pergunta muito oportuna. Quem é Isabelle? Eu digo que a Isabelle é uma pessoa que Deus ressignificou, reestruturou, tirou da lama, né? Tirou das cinzas, né? Tinha tudo, na verdade, para viver numa amargura, porque perdi meus pais cedo, né? Perdi meu pai com 7 anos, vítima de cirrose, bebendo, fumando muito. Minha mãe com 14 anos também, porque teve um tumor cerebral. Fui criada por minha avó, que também foi falecida, mas é uma menina que Deus escolheu para que pudesse também levar a palavra dele para outras pessoas de uma forma diferente, pudesse alcançar onde a palavra dele não é alcançada e chamar esse povo. Então, Isabelle é uma menina de Deus, vamos dizer assim, né, de fé, que leva a Deus para as pessoas através do que Deus fez na vida dela. Interessante que você passa para a gente um firmamento, né? E eu vou aproveitar esse seu firmamento e já perguntando, diante de todas as adversidades que Isabelle passou na vida, com 15 anos você resolve proclamar a paz entre as pessoas, levando palavras de fortalecimento espiritual, né, palavras que fazem com que as pessoas criem reflexão, apesar de ser naquela oportunidade ainda muito jovem.
eu queria saber só o seguinte, diante de tanta coisa que você poderia ser na sua vida, o que a levou para esse caminho, né? Que a gente daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar mais, você vai conhecer melhor, né, a Isabelle conferencista, a Isabelle muitas vezes psicóloga, né, na vida da gente, né? Porque todos nós somos um pouco psicólogos. Como é que isso aguçou a sua vida? Neto, foi aqui, a partir essa oportunidade que a vida me deu que eu segui esse caminho. Neto, é engraçado, né, que eu me lembrando da minha história, eu me emociono porque foi a partir dos 10 anos, né? Você mencionou 15 anos eu comecei a pregar a palavra, mas com 10 anos foi uma vizinha bater lá na porta e me levava para a igreja, me levava para a escola bíblica. Então, ela foi me levando, instruindo nesse caminho de fé. E eu fui crescendo ali, né? Crescendo, fui vítima de abuso, estupro, daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nisso. E com 15 anos, né, o Senhor foi direcionando mais a minha questão ministerial. E aí eu fui crescendo. Desde os 11 eu leio a Bíblia. Hoje, com 30 anos, já li a Bíblia 4 vezes, né? Caramba! E aí Deus foi me guiando e me dando, vamos dizer assim, dons. A gente vai entendendo naquilo que... A gente vai fluindo, não é? Como é que você percebe? As pessoas têm muita dificuldade, Neto, de saber qual o propósito. Eu digo que é aquilo que você flui bem. Você falou agora recentemente uma coisa importante, e aí eu já vou me aprofundar um pouco mais, porque são temas, gente, no programa de hoje que vai mexer com o sentimento da gente, né? E de cara eu queria já saber, você falou, né, da questão da palavra de Deus. Eu pergunto, Isabelle, de que forma você enxerga uma sociedade que muitas vezes Deus hoje, eu digo sempre que eu não fui criado para esse mundo de hoje, né? Eu fui criado num mundo que eu dava benção a pai, benção a mãe, meu pai me beijava, minha mãe me beijava, me abraçava. Então eu fui criado dentro de um fruto do sentimento humano, na raiz mesmo, né? Que muitas vezes só em olhar quando eu não dava benção, está faltando alguma coisa, né? E de repente vivemos numa sociedade onde a informatização tomou conta da família, da esfera familiar. É a filha que fica trancada num quarto, que não tem mais a convivência dos pais e a vida está crescendo. De que forma você enxerga a família no dia de hoje? A família, Neto, é uma instituição, na verdade, que ela foi deixada um pouco de lado. Acho que precisa dessa reestruturação. Quando eu falo de vida familiar, não tem como não lembrar dos evangelhos da mulher do fluxo de sangue, né? Quando aquela mulher que está sangrando há 12 anos, quando ela toca no manto de Jesus, na orla, vamos dizer assim, em algumas versões mais dificultosas, ela quer ser curada. E quando ela quer ser curada, é engraçado que Jesus ele inverte todo o padrão. Ele primeiro chama ela de filha. Ele diz filha, depois ele diz assim, a tua fé, ele fala de uma espiritualidade, depois ele diz, te curou. Então, primeiro, ele fala de paternidade, porque até então, se você for ler, você vai encontrar que aquela mulher parecia sozinha. Não se fala de família daquela mulher. Quem era o marido? Verdade. Quem era a família? Jesus, ele restaura, a primeira coisa, a paternidade dela. Depois, ele restaura a espiritualidade. Por isso que ele diz assim, a tua fé. E depois, a cura que ela precisava, ele deixou por último. Então, voltando para essa questão de família que você falou, a família é a base de tudo, na verdade, né? De muitas coisas não, de tudo mesmo. E é importante que muitas pessoas, frisar isso, precisam de uma restauração de paternidade, principalmente da presença do pai. Hoje eu que lido com essa questão de cura interior, libertação, vemos muito a ausência de um pai numa família e como isso, né, afeta uma base familiar. Porque, às vezes, a gente mesmo, eu já fiz isso pela falta de paternidade, já transferi isso até para Deus, achando que porque meu pai é carrasco, perdi meu pai, por conta que eu passei por tudo isso, né, Deus, ele também, né, faz isso comigo. Então, assim, família é essencial para uma estruturação de um adulto bem-sucedido. A criança ela precisa ter uma base familiar muito, muito sólida. Você acredita que a ausência dos pais, principalmente nos limites, né, eu acho que os pais de hoje, pessoal, esse assunto é importante e a gente está aqui para ajudar você que nesse momento nos assiste, tá bom? Estamos falando com uma pessoa que vive, né, o mundo da palavra,
né, exatamente das reflexões por aí afora, por onde ela prega, por onde ela é missionária, conferencista, né, por meio dos seus livros. Então, eu estou falando com a exegeta do assunto. Você acredita que, eu falei da informatização quase agora, o mundo dos negócios, né, a celeridade pelo dinheiro, pelo ter, isso vai deixando a criança enxergando a ausência do pai e muitas vezes a ausência de coisas que o amiguinho tem, e que ela cresce que não teve essa oportunidade, e o pai não pode dar, e concomitante a isso também o pai sofre. Você acha que existe uma mutação, né, na cabeça da sociedade, onde o cobrar está defenestrando exatamente esse ambiente familiar? Sim, com certeza, né, Neto? Essa questão dessa cobrança, né, assim, de uma maneira que não é sólida, como a gente falou da questão da base familiar, ela afeta muito na questão, principalmente emocional, né? E isso vai defasando muitas questões emocionais. Você nunca viu uma sociedade tão doente. É verdade, concordo, né? Concordo. Tão depressiva, tão ansiosa, tão com síndrome do pânico. Você chega no hospital, as pessoas, né, muitas pessoas, uma grande porcentagem tem hoje ansiedade, né? Tem síndrome do pânico. Eu já cheguei em um hospital que uma pessoa chegou muito ansiosa, com crise de ansiedade, e o médico só disse para ela bem assim: tá tudo bem. Ela estava perto de mim. Fulana, tá tudo bem, não me recordo o nome. E ela pega e ali ela vai se acalmando. Tudo bem na vida daquela pessoa fez toda a diferença. E ela já começou a se acalmar. Ela precisou encontrar isso no hospital. Perfeito. Você na condição de conferencista, né? Eu acho isso fantástico, porque eu digo sempre que você vai no problema humano, né? Diante das suas palavras. Pessoal, lembrando só que no segundo bloco, não percam, a gente vai tratar de estupro, vamos tratar de depressão e bullying, que tem sido o carro-chefe da depressão. Né? Muitas vezes seu filho está trancado lá no quarto, você não sabe o que está acontecendo com a vida dele. Né? Mas aqui a nossa querida convidada, Isabelle Freitas, vai passar, né, para e passo o que você deve fazer para reconstituir a sua família, né? Voltar novamente a tê-la dentro da verdadeira família, que é a unidade. Eu digo sempre que a família é feita de união. Mas a partir do momento que seu filho vai para o quarto mexendo no celular, sua esposa está lá no outro lado do quarto, você está na sala assistindo futebol, não tem como ter união. E aí você fala na questão da conferencista, o que é uma conferencista, quais são as atribuições dela e qual foi assim, a sua descoberta, né, nessa missão, porque eu digo sempre que é uma missão, né? Verdade. Ser conferencista é uma missão, como ser padre, pastor, tudo são sacerdócios que Deus coloca na vida da gente, como também o matrimônio é um sacerdócio. Eu digo, são vocações. E aí, como é que a Isabelle se encontra assim, diante de tanta coisa que você passou, né? E hoje você levando a palavra, o amor ao próximo, o bálsamo, né, para muita gente que precisa realmente escutar tudo isso. E aí foi com 15 anos, como você mencionou, Exatamente. Neto, que aí eu comecei, né, na verdade, a exercer aquilo que eu já fazia. Eu sempre preguei muito para as pessoas na minha escola. Dava Bíblia, também sempre na faculdade, fiz engenharia de produção, depois fiz teologia. E aí eu sempre pregava para os professores, coordenadores, ali as diretoras, ganhava as professoras também, né, de uma maneira mais fácil de ler a Bíblia. Eu não entendo a Bíblia, eu dava aquela Bíblia no esmilinguido, sabe, mais fácil. Todo mundo tinha a Bíblia no esmilinguido, eu levava todos para a igreja. E aí eu fui crescendo. E eu vi, como eu disse, assim, como é que você encontrou sua missão, seu propósito? Eu friso aquilo que eu já falei. Aquilo que você flui muito bem, na verdade, é aquilo que você foi chamado para fazer. E eu via que eu fluía muito bem. As pessoas falavam, você fala da Bíblia de uma maneira diferente, né? Engraçado, você falou algo, parece que eu estou passando. E ali eu fui descobrindo e orando. Deus, ele foi me direcionando. E aí hoje eu sou pregadora itinerante. E o que é uma pregadora itinerante? Juntando com aquilo que você perguntou, o que é o conferencista, né? Pregadora itinerante é aquela que sai, eu sou missionária. O pastor é o que fica, o missionário é o que vai. Então, a itinerância, ela tem essa questão de rodar. Hoje viajo o Brasil e fora do Brasil também. Que legal. Pregando a palavra de Deus por todos os lugares, para todos os públicos, né? Todas as igrejas.
para o público 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, e Deus colocou de fazer essa conferência, né? Conferência por quê? Onde junta, onde é uma imersão, onde é um trabalho, né, que a gente ali, na verdade, vai trabalhar tipo um congresso, mas uma imersão de 12 horas para que a gente possa alcançar não só mulheres, mas também homens, porque tem pessoas que precisam de ajudas. Então, aí eu estou levando a palavra naquilo que eu passei. Você frisou e vai falar no segundo bloco, daqui a pouco você não pode perder, né, sobre bullying, sobre abuso, estupro. E aí, foi o que eu passei. Então, se eu passei, a Bíblia diz em Coríntios, tinha um versículo muito interessante, Neto, que diz assim, que Deus nos consola para que com a mesma consolação que a gente é consolado, a gente possa consolar outros. Ou seja, tudo que eu passei foi para ajudar alguém. Nunca me vitimizei. Já sofreu por conta das perdas, assim? Você acredita que não? Porque no dia que minha mãe faleceu foi um dia dos pais. Essa data nunca mais se repetiu até então. Que coisa fantástica, que história mas belíssima. Sempre ajudando as pessoas. Independente de religião, né? Católico, evangélico, veja que a gente está fazendo uma digressão, né? Para que as pessoas acompanhem esse programa de hoje, que eu digo é um programa especial. Programa que fala do fortalecimento humano, para mim, ele tem que ser especial. Por isso que esse programa vai ser 1 hora, né, contadinha, para que você possa subtrair, né, no caso todos nós, o que há de melhor da Isabelle. Eu digo sempre o seguinte, quem tem Deus tem tudo. É verdade. Não é isso? Com certeza. Então, quem tem Deus se solidifica. Você acredita, Isabelle, que a ausência de Deus na vida, antigamente era mais cobrado isso pelos nossos pais, vamos à missa, você é obrigado a ir, era missa às 5 horas da manhã, né? Naquela oportunidade, apesar do Brasil ser um país laico, né? Não tem uma religião definida, mas tem o evangélico, que está muito bem representado, o católico também, enfim. Mas diante de tudo isso que nós estamos debatendo no programa de hoje, na sua opinião, onde é que está Deus? Desde o começo do programa a gente vem debatendo a ausência do pai, né? A ausência da família, a ausência da mãe, porque muitas vezes fazer o que o filho quer não quer dizer amor. Ali você está querendo simplesmente se livrar de um problema, é menino chorando, o outro também chora, e aí o fato de se doar. Não, vamos comprar porque ele fica calado. O menino de hoje vai para o shopping, quando começa a chorar, compra logo o que ele quer, e aí ele vai crescendo dentro disso. Se não me der, eu choro, e eu sei que se eu chorar é zoada. E aí passa pra gente um raio-x, né, essa coisa que vai na contramão da sociedade de quando nós éramos crianças, né? E eu estou falando, claro, muita gente, né, com a idade mais avançada, né, mais experiente, vai entender, né, da sociedade, da família de hoje, né, em contrapondo à família da época da gente. Só que da época da gente não tinha a informatização tão avançada no meio das famílias, né? Órgãos federais se metendo dentro da família. Não pode fazer isso não, porque o órgão tal, você vai ser representado. Minha amiga, a gente levava a chinelada como forma de saber que se fizer aquilo é errado, vai ser punido. Então, assim, a discussão aqui é outra esfera, é tratar exatamente da família por meio do espírito, né? Daqui a pouco eu vou ter um tema muito importante para conversar com você, que é a cura interior. Né? A gente vai, antes do primeiro bloco, tratar sobre isso. Mas eu queria saber onde é que está Deus, né? O verdadeiro Deus, o Deus família, o Deus que faz o pai, né, saber que está na hora de ir para o culto, pegar a sua família e ir para uma igreja, saber que todo sábado e domingo tem essas eu digo sempre, essas potencialidades que é o fermento da família. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Deus na família, onde é que ele se encontra no mundo de hoje? Eu acho que você está dando um pouquinho do spoiler da minha pregação. Deus deve ter sussurrado no seu ouvido. e o spoiler da minha pregação de sábado é uma pergunta que a humanidade faz, né? Onde é que está Deus? Por que Deus permitiu isso? Né? Eu estou dando spoiler aqui em primeira mão no programa. Aí, gente, tá vendo? A diferença do programa Neto Alto por demais, todos são bons, mas aqui a gente trata do seu coração e do seu sentimento, né? Não, Deus sussurrou no seu ouvido com certeza, porque é o tema da minha pregação, né? Onde é que está Deus? Porque Deus permitiu isso. Eu falo muito da história de Tamar na Bíblia, que fica no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Foi uma menina que ela era talentosa, ela fez o que o pai tinha mandado, na verdade era o rei Davi, e ela foi abusada pelo seu irmão, estuprada pelo seu irmão Aminon.
E numa hora dessa você pergunta, onde é que está Deus? Né? Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Deus, eu costumo dizer, ele está no lugar dele, ele nunca saiu desse lugar. Está no trono, governando, né? Os maus e os bons estão debaixo do seu olhar. Então, ele é um Deus que não perde o controle. E nessa história, é engraçado que tem um irmão que era para cuidar dela, Absalão, que não cuidou. Tinha também o irmão que abusou dela, que é Aminon. E tem a ferida, a vítima, que foi Tamar. E nessa situação, eu vou lhe dizer, de 3 filhos que foram falados, um fingido, um abusador e uma vítima, eu prefiro ser a vítima. Porque foi essa vítima que passou por tudo isso que ela fez destronar todos os 2 que eram para herdar o trono de Davi. Então Deus, ele não perdeu o controle. Ele mesmo com essa permissão, né, desse acontecimento em uma família, como você perguntou, por quê, né, essas coisas acontecem dentro da família e qual a diferença da família anterior para a de agora, né? Na verdade, é muita permissividade, né? E isso tem ocasionado dentro das famílias, na verdade, uma regressão muito grande. Eu digo que o normal hoje é você não ter celular. O normal hoje é você não ter, na verdade, o sistema, né? Eu acho que vai ser o normal é hoje, daqui a pouco, você viver dentro de um sítio. Mas como assim? Eu acho que o normal vai ser isso, porque você vê que tá criando os robôs até para substituir esposas, maridos, né? Para substituir aquilo que só uma mãe, só um pai pode oferecer, e hoje está nessa escassez, Neto. Coisa bacana, muito bacana ouvir tudo isso da nossa convidada Isabelle Freitas. Tá vendo o café da Algás ali? Pessoal, Algás, com certeza, você que faz Uber, que usa táxi, assim, tá querendo ter uma economicidade de até 45% no seu custo mensal, né, de combustível, vai na Algás, usa os produtos da Algás, coloca gás GNV no seu carro e com certeza depois liga para mim e vê se valeu a pena, tá bom? Vamos pro Café da Algás. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, Café da Algás, a gente volta já. Quer rodar mais gastando menos? Com GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Uma história perfeita não se constrói da noite para o dia, mas sim com muito trabalho. Por isso a Delman trabalha. Trabalha nos escritórios, trabalha nas obras, trabalha nas ruas, trabalha na internet. Já são 54 empreendimentos em Maceió, na Ponta Verde, na Jatiuca, na Pajuçara e no Estela Mares. E 13 empreendimentos em São Luís, no Maranhão, em Calhau, Ponta da Areia, Ponta do Farol, além de diversos outros empreendimentos em fase de obra e de lançamento. A Delman trabalha investindo em tecnologia, valorizando as pessoas e acreditando nos parceiros para atingir os melhores resultados e alcançar a excelência em cada detalhe de seus projetos. Valorizando a arquitetura e entregando os mais altos padrões de qualidade e inovação nas áreas comuns. Assim, conquistamos o respeito do mercado e o principal, a sua aprovação. Delman, trabalhando para ser cada vez mais perfeito para o seu viver. Voltamos
Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber uma missionária, uma conferencista, uma escritora que vem aqui prestar o seu serviço, levando sentimento, levando bálsamo por meio das palavras, dos seus conhecimentos espirituais. Estou falando de Isabelle Freitas. Eu quero agora, vamos passar um vídeo para você de casa, né? De que forma, como eu falei agora no preâmbulo do segundo bloco, de que forma ela leva, né, por meio da sua missão, né, missionária, todas essas ideias, toda essa palavra, esse fortalecimento, né, para poder que as famílias, as pessoas, os filhos tenham uma consciência que você pode sim ter uma vida diferente, uma vida melhor, claro. Então, produção, por gentileza, joga no ar a nossa querida Isabelle, prestando aí pra gente um favor de vir falar com você e falar para você o seguinte: fé em Deus que você consegue tudo. No ar. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, tô sem sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pensa num dia cheio da presença de Deus, onde nós não só ministramos, mas fomos ministrados pela pessoa do Espírito Santo. O Liberta-me foi uma estratégia do céu para a Igreja de Cristo nesse tempo, e eu estou saindo daqui cheia de expectativa por tudo que Deus fará a partir desses dias. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro para a conferência Liberta-me. Tem sido momentos maravilhosos na presença do Senhor, momentos inexplicáveis, palavras direto do trono do Senhor para a nossa vida. Aí está, pessoal, um trabalho muito bacana, muito forte, muito bom, e que amanhã, no sábado, daqui a pouco, a gente vai deixar aqui embaixo o telefone, não perca, é imperdível, é evento para quase 1000 pessoas, e eu não tenho dúvida que você vai estar lá, tá? O nosso papel do programa Neto Alto é dizer a vocês, ó, gente, vai por esse caminho aqui, ó, a vida tem tantos caminhos, mas tem um que você pode se dar melhor. E esse evento da manhã, com a missionária Isabelle, você vai se dar para lá de melhor, porque agora a gente vai tratar de um tema muito importante, né? Algo que ela milita por muito tempo, que é exatamente a questão do autoconhecimento, fortalecimento interior, aquilo que muitas vezes você quer botar para fora, mas não sabe com quem desabafar. Acontece muito isso, Isabelle? Muito, Neto. Na verdade, as pessoas hoje não se conhecem, né? Engraçado até que a Bíblia menciona o seguinte, né? Que primeiro você tem que amar, né, os outros como você se ama. Verdade. Então é interessante que as pessoas nem amam a si e também não amam os outros porque não sabem se amar. Então, se conhecer é um ponto muito chave. As pessoas estão muito perdidas porque não sabem quem são, não sabem também aonde quer chegar. Porque se você não sabe quem é, você também não sabe onde chega, e qualquer caminho pode lhe levar. E por isso que as pessoas têm encontrado os atalhos e têm ido por esses atalhos. Então, o autoconhecimento, você se conhecer, você saber quem você é muito importante. Você começou o início do programa perguntando quem eu era. Quem é Isabelle? É uma pergunta muito interessante, porque eu sempre falo a quem eu estou atendendo, a quem eu estou dando alguma mentoria ou dando algum conselho, e eu faço uma pergunta: quem é você? As pessoas começam dizendo assim: não, eu sou esposa, eu sou mãe, na verdade, eu
eu tenho essa profissão, eu sou vó, mas elas não dizem. Eu digo, não, mas agora eu quero saber quem é você. Dentro dessas perguntas, uma coisa que eu descubro é o seguinte: as pessoas, elas não se conhecem. Às vezes, talvez você que está aí em casa nos assistindo hoje, talvez você também está fazendo essa pergunta, não sabe quem você é. Mas em Deus você vai encontrar todas as respostas. Foi assim que eu encontrei, mas também tem coisas que não são espirituais somente. Precisa de um terapeuta, precisa de um psicólogo, né? Às vezes precisa de uma questão química e um psiquiatra para que você possa, na verdade, tomar uma direção com a ajuda de Deus, claro. Aproveitando a deixa que você acabou de falar, cada pessoa que nesse momento, gente, esse programa sou eu, você somente e a Isabelle, só nós três, tá bom? Não precisa ninguém mais saber de nada. Então, assim, provocando você, Isabela, aquela pessoa que nesse momento nos assiste, que vem passando um momento difícil, o marido praticamente já abandonou a família, só quer saber de estar na rua, né? Só chega no outro dia, a mulher, por questão do filho, não pode abandonar o lar, porque está sozinha, financeiramente depende do marido, né? Muitas vezes até o fato dela ir para a igreja também pode ser um grande problema, sim, porque de repente vem a violência familiar. Sabe o que é um caos familiar? Pronto, então você falou agora sobre o autoconhecimento e muitas vezes ela não tem noção que existem dois caminhos das vertentes do autoconhecimento, né? Tem uns que procuram a pior possível, que é o suicídio, que é um tema importante, aproveitando você, né? Que você, depois eu vou passar o Instagram dessa convidada e você vai saber por que eu estou tratando desses temas. O suicídio como sendo uma alternativa, minha dor é tão grande que eu vou morrer, eu não quero mais esse mundo. E você não tem noção do Deus que tem por trás de tudo isso, e é o Deus que a Isabelle prega, né, que vai levando como missionária por aí afora a sua palavra. O que dizer para essa pessoa, seja lá mulher, seja lá um filho, um adolescente que nesse momento nos assiste, que acha que a minha vida é um inferno, meu pai não me dá carinho, não me dá um beijo, não me dá a palavra que me ama, só me cobra, tem essa questão da cobrança, sim, enfim. O que dizer para essa sociedade que nesse momento, né, hoje é sexta-feira, que nesse programa de 1 às 2 da tarde, que certamente parou aqui para dizer, eu quero isso aqui para minha vida, deixa eu ouvir aqui o programa do Neto Alto. O que dizer para esse povo, né? Que, assim, é tarde para ter Deus na vida dela? Não, Neto, na verdade nunca é tarde para ter Deus, né? Deus, ele é cavalheiro, na verdade só está esperando a gente se conectar com ele, né? E você falou algo tão interessante, né? Dessa questão interior das pessoas, né? Que passam por tudo isso, e eu posso falar e afirmar, né? Respondendo aquilo que você perguntou, não tema em procurar ajuda. Eu já preguei e saindo da pregação, as pessoas pegaram na minha mão e disseram, me ajude. Eu não posso sair desse relacionamento por causa que eu dependo financeiramente. Ou se não dizer assim, olha, me ajude, eu já fui abusada como você, eu tenho 15 anos de casada, o meu marido, ele não sabe que eu fui abusada, mas agora, né, com você, né, passando problemas também na área até, né, de relacionamento sexual, eu tive coragem. E eu me lembro disso quando eu lembro de Lázaro. Lázaro lhe ressuscita, Jesus o chama para fora. Mas uma coisa muito interessante, uma coisa muito interessante é que quando Lázaro vem para fora, Jesus disse assim, desenfaixem-o, tira a faixa dele, ou seja, ele precisou de alguém, da ajuda de alguém, para que ele pudesse, né, se desatar do que prendia suas mãos, os seus pés e também cobria a sua visão. Então, não tema em pedir ajuda, porque não é tarde, né? Talvez você está passando isso e você nos acompanha aqui, agora assistindo, está passando um problema tão que seu marido foi embora, sua mulher lhe abandonou, ou você foi abusado, ou passou um momento de estupro, você não tem com quem conversar, às vezes uma questão tão restrita ou ainda um tabu, até principalmente para a sua família, mas eu quero dizer que você tem o maior ajudador, e o seu maior ajudador é Deus, ele está pronto para lhe ajudar. É só você querer. Se você quiser, como na minha vida eu quis, e Deus mudou toda a minha história, né? Era para ser uma coitadinha, sem pai, sem mãe, né? Talvez vítima da sociedade, mas Deus, ele me deu um novo nome, mudou a minha história, estuprada, abusada, né? Mas o Senhor, ele me abraçou.
E eu peguei essa força e hoje estou falando aqui com você. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu acho que eu não estava nem conversando com você, Neto. É bom porque Deus sabe o que faz. Ainda bem que você está aqui conversando com a gente e às vezes a gente fica muito emocionado, porque eu também milito, né, na esfera. Eu sou um católico praticante, eu digo sempre que o Deus é o mesmo, e a gente vê muita coisa dentro da igreja, né? Muitas situações que, quando eu estou diante de uma missionária e que você começa a falar dos poderes de Deus, poxa, como eu queria dividir as coisas que Deus fez comigo, com meus amigos, com a minha família, pessoas que seguem a Deus, né? Que muitas vezes, quantas vezes a gente precisava de uma porta aberta, nem que seja desse tamanho, nem dizia, meu Deus, me ajude, né? E Deus, na hora que você menos esperava, Ele não abre somente a porta, Ele abre um universo para a gente. Então, assim, diante disso que a gente está debatendo, existe uma palavra que vai no descompasso de tudo isso que a gente quer que você siga a gente, que é o bullying. Né? Um nome forte que tem, certamente, ajudado o seu filho e a sua filha a passar por momentos difíceis, você não está sabendo que isso está acontecendo. Né? Quando menos espera, está vindo aí o suicídio dos jovens, que tem um índice de quase 37% de jovens que pensam em suicídio. Minha gente, abra a porta do quarto dos seus filhos e vá conversar com ele. Vocês não têm noção do que está acontecendo dentro da sua casa. E claro, aproveitando a nossa conferencista, a nossa missionária, a Isabelle, eu queria que você falasse exatamente sobre esse tema agora, que é um tema muito importante. Antes de nós entrarmos aqui no livro que você daqui a pouco vai saber, as perdas te empurram para o propósito. Então, tem perdas que são ganhos, tá? Na vida da gente, a Isabelle vai retratar já para você sobre esse livro. E o bullying, né? Porque tudo tem um começo. Para eu ter problema, alguma coisa, alguma labaredazinha provocou esse incêndio. O que é que a nossa querida missionária tem a dizer para aquele jovem, para aquela família que nesse momento não tem noção do bullying que ele tem sofrido, o filho, no colégio, no trabalho, né? É gordinho, é não sei o quê, é cara de jaca, essas coisas que realmente, né, por mais que a gente ache uma besteira, mas a juventude de hoje não acha. O que dizer para esse pessoal? Falamos aqui da base familiar, Neto, e hoje a gente falou também de paternidade, falta de paternidade, falta de maternidade também, né? A falta de instrução, mas hoje também lidamos com um grande problema, que é o que eu trato muito, de rejeição, né? Uma criança ferida é um adulto mal resolvido se ela não for cicatrizada, não for curada. Então, assim, precisa ser tratada essa questão de rejeição. E, às vezes, essa menina rejeitada, ela vai ferir o outro, né? Porque ela quer fazer de tudo para chamar a atenção. Às vezes é uma das causas do bullying hoje. E como é um programa de fé, não posso deixar de citar a Bíblia, onde fala no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 12, que diz: faça primeiro aos outros aquilo que gostaria que fizesse com você. Então, às vezes você maltrata alguém e você fere alguém, mas na verdade você devia primeiro olhar com carinho, né? E fazer primeiro ao outro aquilo que na verdade queria que o outro fizesse com você, e talvez você se esqueceu. Então talvez você é uma pessoa rejeitada, que só fere porque você foi ferido e ainda não foi cicatrizado. Então, assim, é isso que acontece quando um ferido não é cicatrizado, ele fere outro. Pessoal, vou encerrar. Daqui a pouco o nosso tempo já está exaurindo. E eu quero, claro, fechar esse bate-papo com a nossa convidada Isabelle, trazendo exatamente esse livro. Veja que legal. Ele vai fazer o fechamento do programa de hoje. Ó. As perdas te empurram para o propósito. As perdas te empurram para o propósito. O que é propósito? Prosperidade, né? Deus te empurra lá para frente. Então, assim, descubra como a dor leva ao centro da vontade de Deus, como eu acabei de falar. Fala um pouco desse livro para a gente. O que é que ele retrata? Qual é o pensamento que a escritora Isabelle traz para todos que procuram? E depois eu quero saber onde é que aquele pessoal de casa vai ter amanhã no evento para vender. Eu quero saber tudo, tá bom? Fala um pouco desse mais um livro, né? De vários que você tem. As perdas te empurram para o propósito. O que retrata isso dentro desse livro? Esse livro claro que você não vai passar tudo, né, amiga? Só para quem lê, né, Neto? Exatamente. Mas esse livro ele faz uma retratação, né, como eu mencionei aqui, das perdas dos meus pais, da minha avó também que me criou, meu pai, né, como eu disse,
quando eu faleceu com 7 anos. A minha avó também faleceu e minha mãe também faleceu quando eu tinha 14 anos. E as perdas, porque eu vivi uma história de perdas, até de integridade por conta dos abusos. Mas isso não me fez parar. Então eu faço menção à história de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 9, fala de uma história do primeiro rei de Israel, Saul. Ele vai atrás das jumentas perdidas do pai, chamado Quis, e talvez ele foi se questionando porque ele não tinha nada a ver com essas perdas, mas ele foi seguindo aquilo que o pai tinha mandado ele fazer. Mas isso só foi o propósito de Deus, para ele se achegar, Neto, com o profeta Samuel e ser ungido rei. Então, por isso que as perdas levou ele ao propósito, que era ser ungido rei. Que coisa bacana. Gente, para você que acompanhou o programa da gente desde as 13 horas, daqui a pouco estamos praticamente encerrando, infelizmente, esse programa, mas pode ter certeza que a nossa missionária, sempre que vier aqui a Alagoas, né, vai sim passar aqui pelo nosso programa. Olha que legal que ela escreveu aqui, ó. No caso, ela colocou, né, como também uma bandeira daqui do livro dela: não temas, porque eu estou contigo. Lembra que ela falou isso durante o nosso bate-papo aqui hoje? Né, você que está para baixo, desmotivado, nada dá certo, olha o que Deus fala para você, ó: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Outra coisa interessante, Isaías 41:10: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Gente, a justiça de Deus, eu queria que depois você só sintetizasse o que eu vou dizer. Você pode brincar com a justiça dos homens, você pode manipular a justiça humana, mas a justiça de Deus não. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vocês passem agora o final de semana com essa reflexão. Diga: rapaz, eu não tenho resposta. Diante de tudo que vocês assistem no telejornal, né, em TV, existe crime perfeito? Será que o homem lá de cima não faz que seja descoberto? Então você que está pensando em cometer o mal a alguém, não, eu vou matá-lo, que ninguém vai saber, eu fiz um plano aqui, que ninguém vai saber. Aqui, ó, não existe crime perfeito, porque Deus é a verdadeira justiça. Eu fui bem nessas palavras? Demais, está quase um pregador. Oh, coisa boa, coisa boa. Eu digo sempre o seguinte, a força de Deus não tem nada igual, não é isso? É verdade. A força de Deus é uma força que ela ultrapassa todo entendimento, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto, Ele recompensa o trabalho das suas mãos, então você vai ser recompensado por tudo que você fizer. A Bíblia diz também que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, não há nada que você, como o Neto falou, faça em oculto que Deus não possa revelar no particular. Não, interessante a forma que ele revela, né? Sim. É um cabelo que cai, sim, né? É uma manchinha do teu dedo ali, alguma coisa que o homem lá de cima vai... Você vai fazer, pode fazer. Agora o resto você deixa que eu vou comandar aqui para que todos saibam que foi você, né? Deus age dessa forma, graças a Deus. Vamos falar de coisa boa? Amanhã, sábado, um grande evento, diante de tudo que você viu aqui, a nossa missionária Isabelle Freitas falar. Amanhã, sábado, olhando para essa câmera aqui, conversa com o povo de casa. Qual é o convite que você quer fazer para eles? Amanhã, conferência Liberta-me. 12 horas de imersão no Hits Lagoa da Anta, começando de 9 da manhã às 21 horas. Vindo gente, Neto, de todo o Brasil. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Sergipe. Todos os municípios, na verdade, quase todos, né? Porque mais de 100 em Alagoas, mas os municípios principais de Alagoas estarão na conferência. E conosco estará também a pastora Tânia Tereza, ela que é ex-juíza federal. Tem um testemunho muito forte, ela que foi do lixo, o homem dopava a sua mãe para que pudesse abusar dela. Ela é uma referência nessa área de cura interior e libertação, conhecida referência mundialmente. Missionária Cíntia Azevedo também estará conosco, referência em libertação em cura interior. É uma missionária que dentro da casa dela invadiram homens, estupraram ela na frente dos seus filhos. Ela tem um testemunho muito de superação.
né, pastor Samuel Felizardo, junto com o pastor Miqueias Oliveiras, líder em batalha espiritual, e eu também, né, que dou também essa instrução dentro de cura interior, daquilo que eu passei, superei, né, e amanhã você vai poder estar participando, assim querendo e se inscrevendo. Vai ser um evento muito lindo. Qual Neto. horário que vai ser o evento? E mais uma vez, qual o local? De 9 às 21 horas no Ritz Lagoa da Anta. E frisando uma coisa importante que a Conferência Liberta-me, Deus colocou no meu coração, para beneficiar 75 vítimas de abuso, estupros e violências. Então, talvez você foi uma vítima. E não só na conferência, posteriormente vamos estar mantendo essas pessoas emocionalmente, com psicólogos e também espiritualmente, acompanhando de uma maneira para que elas possam sair e ser cuidadas de uma maneira. No Ritz Lagoa da Anta, 9 da manhã, às 21 horas. Pronto. Quer remédio melhor do que o programa Neto está trazendo para você? Amanhã, sábado, dedica esse dia a você. Vai lá, vai no Ritz Lagoa da Anta, 9 da manhã. Olha, me esqueça amanhã eu vou tirar o dia para mim. Certamente você, quando sair de lá, vai dizer, rapaz, eu pensava que eu estava com um grande problema. E você pode ter certeza, vai ver o que Deus vai separar para você nesse evento de amanhã. Se você acha que está com problema, você vai ver pessoas tão quanto a nossa missionária aqui, sorrindo para a vida e teve problema 3, 4 vezes pior do que você. Mas se deram ao luxo e a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus, aquele que vai dizer, deixe de ser, deixe disso, venha para a vida, seu lugar é do meu lado, e segue a vida, que o bom da vida é ressuscitar, né? Nascer novamente diante de todos os problemas e adversidades que a vida traz para a gente. O pessoal aqui querendo saber, eu quero segui-la, de que forma eu vou no Instagram, como é que eu vou, né, seguir a Isabela, a nossa missionária que veio aqui conversar comigo. A rede social da Isabela. Vou dizer agora, pode deixar até o contato para as informações da conferência? Sim, tudo. Né? O WhatsApp, para você que quer saber mais em detalhes da conferência, como fazer a inscrição, é o DDD 829 9644 4504. Repetindo o DDD 82. Só um minutinho. Produção, bota aí embaixo, por gentileza. 99644 4504. Você vai saber todas as informações e as nossas redes sociais. Ótimo. Também aí embaixo, produção, @ Isabelle, 2 L's e Y, Isabelle com S, Freitas, _ @Isabelle Freitas, _ e também o Instagram da conferência, _Liberta-me. No meu, tanto quanto no da conferência, você vai ter todas as informações, ver pregações minhas, o que está acontecendo, onde eu estou passando por cada estado, e você vai ser abençoado com certeza com a palavra de Deus para o seu coração, né? Coisa boa. Eu juro a vocês que eu estou muito feliz, o programa de hoje, levando para vocês esse momento espiritual, né, que a gente vai trazer pessoas que vêm aqui fortalecer você, né, na fé, na esperança, na caridade, naquilo que possa contribuir para a solidez humana, tá bom? Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda. Leve o nosso abraço a todos os missionários que vão estar lá amanhã, todas as pessoas que vão realmente prestigiar o evento de vocês, pessoas de fora, né, principalmente a principal que vai estar lá, que é Deus, né, porque é um evento que vai estar iluminado por Deus. E claro que você faça sempre daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna, amiga. Não, aqui já é minha casa. Eu estando aqui, já vou dar uma passadinha, porque, né, eu me senti muito em casa e muito bem. Você tem uma luz maravilhosa. Obrigado, né? Fico muito feliz de ouvir isso, pode ter certeza. Estou feliz demais e é isso. Acho que vocês vão me ver agora sempre por aqui. Betânia, você está agora na incumbência, né, de trazê-la sempre que vier a Maceió, conversar com o pessoal de casa, sempre com temas diferentes, né, para que você possa, assim, né, ter aqui a nossa conferencista, né, eu digo sempre, nós temos os consultores aqui do nosso programa, e a partir de hoje a nossa querida Isabelle Freitas, conferencista, vai passar por aqui para deixar você um pouquinho mais fortalecido, e muitas vezes você pensar, né, eu tenho um problema. Tem não, você não sabe o que é problema não. Amanhã, sábado, vai 9 da manhã lá no hotel Ritz Lagoa da Anta, não é isso? Vai lá saber se você tem problema, né? Você está com preguiça de resolver o pequeno problema. Bote Deus na veia, bota essa injeção na sua vida chamada Jesus. Eu duvido que você tenha problema, não é isso? É verdade. Mais uma vez o nosso abraço. Obrigada. E seja sempre bem-vinda, tá bom? Pessoal, lembrando que o nosso programa tem um apoio cultural do Sebrae. Se você está desmotivado, né, como acabamos de falar aqui no nosso programa, sua empresa não está bem, capital de giro foi embora, gastou tudo que estava no banco, Neto, eu estou muito mal, tá não, porque aqui também vai uma grande dica para você.
Amanhã, no caso, vai no Sebrae pela manhã, procura lá um consultor do Sebrae, explana para ele todas as suas adversidades empresariais. Ele vai dizer, olha, para isso aqui a gente vai resolver desse jeito, para isso desse jeito, enfim. E não tenho dúvida que você vai fazer como várias pessoas que ligam para mim dizendo, Netão, Sebrae foi show de bola, minha empresa hoje navega como uma beleza em altos mares. Então é isso que a gente quer, tá bom? Lembrando também que Algás, você que mexe com Uber, né? Poxa, meu lucro está muito pequeno, eu vou dar uma dica maravilhosa, dá um pulinho, né, numa empresa de gás, coloca um gás e com certeza você vai começar a usar um produto da Algás, né? Porque o gás traz para você uma rentabilidade no final do mês, quando você juntar tudo, você vai ter 45%, né, de rentabilidade no combustível que você gasta para poder a sua empresa andar, porque o Uber, o táxi é uma empresa, né? Então você vai levar para sua casa 45% de rentabilidade, porque somente a Algás consegue isso. Algás, economia que não se discute, presente também aqui no nosso programa, tá bom? Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @programa Neto Alto, como também @maior portal de comunicação do estado de Alagoas, gente, @portal cada minuto, então vem com seu amigo Neto Alto, @neto_alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado, tá bom? Na direção cinematográfica, meu querido Maciel Rufino, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los na segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço, até lá, valeu, tchau. Recorde, faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.